Olá a todos, um grande abraço, muita luz e muita paz. Gratidão por mais essa oportunidade de refletirmos acerca dos ensinamentos do Cristo que nos reuniu nessa grande família Lepom. Que os amigos de luz nos inspirem, nos conduzam e que possamos, irmanados neste amor, navegando nas palavras amorosas de Kardec, inspirado pelos Espíritos Amigos, e seguindo os passos do Mestre Jesus, possamos também nós identificar a nossa missão nessa terra e fazermos a nossa parte nesta seara do bem e nessa necessidade que o planeta hoje requer e pede de nós, transformação. Realmente, o tema é muito pertinente. São chegados os tempos. E para nos lembrar desses tempos, eu quero só ler um trechinho da música Poesia de Alan Filho, que nos lembra que já são chegados os tempos. Não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa por fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. Que nós possamos, nessa tarde, nessa noite, nesse momento, reunir os nossos melhores desejos, enviar as nossas melhores vibrações para todos os nossos semelhantes que nesse momento passam pela dor, pela prova, pela privação, pela necessidade, pelo afastamento dos seus amores, dos seus familiares, pelo trabalho incansável dos trabalhadores da saúde, da segurança, daqueles que cuidam, dos que precisam de cuidados. Que as nossas mentes, nossos corações emanem todo o amor e toda a luz para aqueles que precisam. Muito obrigada, Senhor, por cuidar de cada um de nós. E como são chegados os tempos, vamos refletir acerca da lei do progresso. Lei essa que está no Livro dos Espíritos, na parte 7ª, a partir dos capítulos, das perguntas 7, 7 e 8, daí em diante. Que nós iremos refletir acerca do progresso este que vem chegando até nós, através dos convites feitos por todos os nossos antepassados que vieram escrevendo cada dia a página que hoje nós também podemos ler como Evangelho, porque somos uma consequência de outras pessoas, aqueles que lutaram primeiro, ensinaram primeiro e que hoje chega até nós para que possamos também escrever mais uma página do progresso. E Kardec, fazendo isso através do Livro dos Espíritos e toda a codificação, ele vai questionar os espíritos acerca da nossa possibilidade evolutiva e nos perguntando também a nós, porque essas perguntas feitas por Kardec aos espíritos também nos faz refletir. Nós nascemos para progredir, isso é fato, não temos mais o que questionar. Progredir em quê? E para onde? Para frente, para o alto. Eu sei que essa já é um spoiler das nossas reflexões. Progredir sempre, amar, levar as palavras de enobrecimento a quem necessita, esticar a mão da caridade, fazer o bem. Mas Kardec vai questionando isso e as perguntas vão se avançando nessa reflexão acerca do nosso primitivismo, da nossa natureza humana, porque todos fomos criados simples e ignorantes. Todos. Ninguém em privilégio na construção desse planeta, na criação de Deus. Então, quando Kardec pergunta se o estado da natureza primitivo, nós estávamos aqui para repetirmos isso, para estarmos sempre no primitivismo, nós mesmos já sabemos a resposta, não. O encrudecimento ele vai ficando para trás. Nós mesmos podemos olhar para nós, identificando o quanto nós já mudamos. Como aquela pessoa primitiva, rancorosa, que antigamente deixava sair o urso dentro de si, vai ficando cada dia mais para trás.
Então, quando Kardec pergunta se o estado de natureza, a infância da humanidade, o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. Nós todos temos dentro de nós o germe do aperfeiçoamento. Nós temos dentro de nós a sementinha que nos fará pessoas melhores. Da sementinha ao arcanjo. Todos temos já dentro de nós esses arquétipos e queremos aos poucos fazendo refletir em nós a luz vinda do Mestre amoroso que, co-criador com Deus, nos deixou esse planeta para que pudéssemos transformá-lo em mundo de regeneração. Então essa transformação vem acontecendo e nós somos privilegiados de estarmos nesse momento no planeta ajudando nessa transformação. Se não estamos ajudando ainda, estamos sendo ajudados, porque a humanidade passa por isso. Nós estamos aqui para um elevar o outro, um suspender o outro, um sustentar o outro. Cada um vai evoluindo na sua faixa, no seu momento, mas só faremos isso juntos. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Ou seja, Paulo já disse isso. Quando eu era criança, eu comia como criança, falava como criança, me movimentava como criança. Hoje, como adulto, como maduro, já vejo de outra forma. Então nós somos convidados todos os dias a esse aprimoramento, a esse progresso e a irmos modificando as nossas formas primevas. Nós não somos mais o ser primitivo de ontem. Embora muitas vezes o nosso instinto nos lembre de onde nós viemos. Mas também a sementinha de luz nos lembra para onde estamos indo. E isso é muito importante. Refletirmos para onde nós queremos ir. E outra, como professora posso dizer, fazer um planejamento do que nós queremos modificar em nós. Isso é transformação, isso é reforma. Os espíritos irão nos convidar a fazer essa reforma íntima, a fazer essa transformação. E só conseguimos fazer isso quando identificamos em nós as mazelas que queremos mudar no mundo. Porque se o mundo me traz essa reflexão de que algo não vai bem, esse algo não vai bem primeiro em mim. A própria música, hoje eu estou um pouco musical, o nosso querido Nando Cordel, que é muito bem cantado no movimento Você é a Paz, que nosso querido Divaldo se compromete há mais de 25 anos a levar essas palavras de paz à terra, ao mundo, ele nos lembra que a paz começa em mim. Da mesma forma que a agressividade, a intolerância, a falta de empatia também começa em nós. Então, quando nós escolhemos, planejamos modificar essa mazela em nós, isso também passa a não reverberar mais no mundo. Essa transformação vai se dando a par e passo com o que nós pensamos. Porque o intelecto ele vai mais adiante. Kardec já havia chegado a essa conclusão através da fala dos espíritos, que primeiro nós galgamos o intelecto, aprimoramento intelectual, as aprendizagens. Nós vemos os exemplos daqueles que estudaram antes de nós e que, portanto, vai nos transformando o pensamento e assim vamos fazendo as escolhas no bem. Porque aquele que ainda moreja na falta de conhecimento não tem o que escolher. Se encontra ainda por aprender. Então, inicialmente, nós iremos aprendendo com aqueles que vieram antes e deixando nossos braços estendidos para auxiliar aqueles que estão vindo depois. Porque estamos todos juntos, cada um na sua faixa vibratória, mas uns para auxiliar os outros. Então, ninguém que conquistou uma aquisição mental, intelectual, espiritual, fica para trás. Quando nós temos os nossos lampejos primitivos de arrogância, de prepotência, de intolerância, é uma lembrança, mas nós não precisamos permanecer nessa lembrança primeva, porque nós já temos em nós o despertar da consciência. Estamos, como diz a nossa querida Joana de Ângeles, saindo do nosso sono sem sonhos, ou seja, do sono pesado,
irrefletido, sem reflexão, sem abundância do bem. Estamos saindo disso. A prova disso é que estamos hoje nos conectando, eu daqui, vocês daí, ligando o nosso Wi-Fi mental. As nossas preces, nossos pensamentos, o nosso desejo de dias melhores nos conecta. Isso é uma evolução. Nós também podemos considerar que a evolução vai se dando através do momento que eu sinto a necessidade de transformar. Quantos de nós, ao outro tempo, não sabia dizer, para que tanta tecnologia? Eu sei escrever de caneta. Para que tanta rede de Wi-Fi, tanta conexão, tantas formas de nanotecnologia, chapinha e toda a evolução que nós vamos encontrando no nosso planeta? E muitas vezes questionamos para que tudo isso? E nós sabemos hoje que a tecnologia nos é essencial, ou seja, é progresso. Então, ser hoje uma pessoa que vive numa favela isolada, mesmo com necessidades inúmeras de proventos, de alimento, ou até mesmo de questões materiais, de emprego às vezes, de alimentação, é muito mais evoluído do que um rei no século passado, no milênio passado. Porque a tecnologia, os avanços da sociedade nos lembram que nós temos muito mais oportunidades do que antigamente. Isso é progresso. Todos nós viemos para progredir de alguma forma. E como eu já disse, o intelectual ele vai se desenvolvendo um pouco mais rápido do que o moral. Mas nós estamos aqui para melhorar também moralmente, para atingirmos as faixas do progresso intelectual, mas o moral nos é ainda algo que nos mexe, que nos toca. Sermos mais solidários, mais fraternos, mais compassivos, mais gentis, mais empáticos, mais amorosos. E isso é um convite que muitas vezes as dificuldades nos fazem quebrar esse orgulho, porque os espíritos também vão dizer a Kardec que o orgulho e o egoísmo ainda é o nosso maior inimigo, que é aquilo que ainda nos corrói e que nos afasta desta evolução, deste progresso. Porque agarrados a esse sentimento, a essa má tendência, nós ainda nos vemos cegos diante daquilo que é necessário fazer, que é burilar as nossas más tendências, que é nos diminuir para poder deixar crescer a nossa luz. E muitas vezes a dificuldade nos lembram isso, né? Por isso muitas vezes podemos dizer a bendita dor, a bendita provação, a bendita falta que nos faz desejar, ansiar o melhor. E muitas vezes usar o nosso intelecto para criar condições, para nos fazer melhores, e muitas vezes ver o outro em situações ainda iniciais, ainda de grande necessidade, e através do nosso raciocínio criarmos condições para sermos mais fraternos, porque vendo o nosso semelhante sofrer, nós também nos condoemos e queremos transformar aquela realidade. Pelo menos essa é a condição da maioria. Não tem esse que, vendo o seu semelhante passar por dificuldade, não se sinta também solidário e não queira criar condições para o auxílio, para o compartilhamento, para a motivação. E que se não podemos hoje nos abraçar, podemos chegar através de palavras, através de gestos, através de mensagens, através de áudios. Quantas pessoas que estão internadas conseguem melhorar o seu dia por ouvir um áudio de encorajamento, de estímulo, de condução da fé? A fé essa que nunca se fez tão necessária, porque estamos passando por essa situação planetária onde não há nenhuma nação em privilégio diante desse vírus e dessa necessidade de voltarmos para nós mesmos, de olharmos para o céu, como diz o nosso querido Alan Filho na música. Podemos barrar a lei do progresso? Kardec pergunta. Nenhum homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Se ele tem, não.
mas às vezes nós nos embaraçamos na lei do progresso. Mas isso também nos lembra que a misericórdia de Deus nos alcança. Quando nos embaraçamos, quando tropeçamos, quando caímos e temos às vezes a mão esticada do nosso semelhante. Então, mais uma vez o convite, a marcha do progresso ela não vai parar. Nós não vamos parar de progredir. Mas quando escolhemos empacar, escolhemos repetir gestos de antigamente que nos fazia afastados do amor de Deus, porque não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. E ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas também nós temos a oportunidade de dizer, não, chega, não quero mais, eu quero agora crescer, eu quero agora me melhorar, eu quero agora me envolver no progresso que já se faz. E nós não somos esquecidos, nós não somos deixados para trás. E ainda como marca do progresso, nós temos hoje inúmeros recursos. E que podemos refletir acerca desses recursos que são já processos de evolução da nossa sociedade. Nós temos as terapias, nós temos os nossos oportunidades de refletir com os coaches, com os cursos, com as formações, com o ESD, com os grupos de estudos, com os grupos terapêuticos que são inúmeros, com os grupos de WhatsApp. Nós temos WhatsApp que nos aproximam uns dos outros. Nós não precisamos apenas de palavras, mas também de gestos. Podemos ver tantas pessoas fazendo bem ao redor da humanidade. Isso nos é impulso, estímulo para nós também fazermos. Então, quando nós olharmos para trás, vemos o quão primitivo nós éramos, nós podemos identificar o quanto de luz eu também quero ser. E quem eu não quero deixar para trás? Se eu não quero deixar ninguém para trás, eu me esforço para que esse bem e essa luz chegue a todos. E nós vamos vendo dentro de nós esse recurso amoroso se desenvolver. Porque o amor se aprende também. A paz se aprende também. Transformar a humanidade se faz necessário quando nós entendemos que transformamos os nossos próprios corações. Quando olhamos para o céu e oramos, quando em alguma necessidade que temos e que percebemos que quando nos unimos aos céus, a Deus, aos anjos de luz, aquela dor mais sentida fica menor. Aquela angústia fica menor. Aquele sentimento de não pertencer a nada nem a ninguém fica menor, porque nós vamos sentir que pertencemos a Deus. A prece nos lembra isso. Isso é progresso. Porque quando nós nos lembramos que fora desse pensamento de amor de Deus por nós, nós nos deixamos levar pelo desespero, pela angústia, pela solidão. A solidão que não é boa conselheira. E nós podemos identificar nos dias de hoje que estarmos sozinhos não significa que estamos a sós. Então a fé nos lembra, porque a fé que se aprende aos grandes passos que a humanidade foi dando para a frente e também para o alto. Vamos identificando que a fé também cura, que a fé modifica e que a fé é a nossa grande conquista para esses tempos difíceis. Então, o maior obstáculo diante do nosso progresso, muitas vezes, era a nossa incredulidade, era o nosso afastamento das leis de Deus, era o nosso afastamento do nosso semelhante. Quando nós vamos identificando em nós essas marcas do bem, o desejo de fazer o bem, de levar a paz ao nosso semelhante, nós vamos identificando que nós também podemos nos melhorar e melhorar a nossa humanidade. Nós vamos percebendo que a compaixão nos aproxima de Deus, que Deus cria condições para nos modificar. E as condições muitas vezes é pela dor, mas essa dor também se transforma em amor, porque ela é a dor evolução, é a dor transformação, é a dor progresso. Então, quando nós deixamos brilhar em nós essa luz, identificamos esse germe divino e nos levantamos e damos as mãos aos nossos semelhantes. As diversidades de conteúdos intelectuais também nos lembram isso. Quem foi que criou tudo isso? Quando nós podemos admirar a natureza, iremos também refletir:
Quem criou tudo isso de forma tão perfeita? E vamos nos irmanando com nossos semelhantes, com os nossos irmãos menores, os animais. Quantos de nós já não se identificou com um bichinho que cuidou, que naquele momento se irmanou com ele e se sentiu melhor? Então nós vamos vendo a humanidade se sentindo mais solidária com os irmãos menores. Isso é progresso, isso é evolução. Porque nós não há muito tempo atrás, nós fomos convidados a matar os gatos, todos os gatos, porque eram vistos como seres malignos, junto com a Inquisição, que era uma grande forma de lavar a humanidade que pensasse diferente daqueles que tinham poder na época e, portanto, queimavam as mulheres, as bruxas, os hereges e depois os gatos. E os gatos mortos deu vazão para que se ampliasse as ninhadas de ratos. E assim se deu a peste negra, que dizimou milhares. Então nós vamos vendo hoje as nossas leis salvando os animais, nos convidando a protegê-los, a proteger as florestas, a proteger os abrigos. Nossa, como nós podemos identificar quanta gente hoje abre abrigos para proteger a velhice, a infância, para proteger a dor humana, a dor mental. Nós vamos identificando também que o progresso vai se dando ao longo do tempo, mas que nós, mesmo passando pela prova do esquecimento ou até mesmo do adoecimento mental, nós vamos percebendo que a lembrança também nos chega. Eu que trabalho com pessoas especiais, com algumas deficiências mentais, por exemplo, intelectuais, que é o termo mais adequado, nós vamos percebendo quanto eles são artistas, são amorosos, são tão devolutivas de vivências que tiveram um dia. Por exemplo, conseguem reproduzir detalhes de imagens, de espaços. E você não consegue identificar nele nenhum conhecimento intelectual tão avançado, mas, portanto, a lembrança de outras existências onde lhe trazem a arte, a beleza, a amorosidade, as vivências de outrora sendo trazidas para o momento presente, que mesmo numa prova do esquecimento temporário da intelectualidade, a sua amorosidade já está à flor da pele. Então nós vamos percebendo que muitas vezes o intelecto ele vai avançando, mas se não tivermos também a moral, a amorosidade, o trato para com o outro, para com a natureza, para com os nossos semelhantes, essa intelectualidade pode ser soberba. Então precisamos andar a par e passo os dois. E isso também é progresso. As civilizações vão trazendo isso. Nós vamos olhando para trás, para a história da humanidade e percebendo quantos de nós, naquela época, éramos pessoas extremamente intelectualizadas, mas que éramos despudoradas, que éramos ainda arrogantes. Ainda fazíamos nosso semelhante de escravos, escravizávamos aqueles que pensavam diferente de nós. Então isso também é transformação, é progresso. Levarmos adiante o pensamento do Mestre, que nos convida todos os dias a sermos mais solidários e amorosos, a evitar no outro pensamentos negativos, pensamentos suicidas. Nós temos hoje recursos inúmeros de transformação, as vacinas, os remédios que nos fazem prolongar a existência. Para que viver 100 anos se não tivermos prazeres aqui? Se não tivermos desejos de transformação? Se não tivermos um jardim para cultivar? O adubo perfeito para fazer a nossa plantinha florir? Se não tivermos olhar para identificar a beleza, identificar a compaixão, o auxílio, de vermos alguém se curar, alguém melhorar. Então isso tudo é progresso. E progresso moral, a ética, de não fazermos ao outro o que não queremos que seja feito conosco, de não retirarmos do outro o direito de ser ele. Porque muitas vezes usamos termos de comparações, queremos que o outro evolua tal quanto eu. Mas se eu não sou igual, nem os gêmeos são iguais. Eles são semelhantes, nós somos semelhantes, mas não somos iguais.
Ninguém veio a esse planeta para trabalhar as mesmas coisas. Viemos todos, cada um para trabalhar a sua própria mazela, a sua própria necessidade. Então nós temos as leis que nos lembram que precisamos andar a par e passo também com a moralidade e com a ética. Quando saímos um pouco dessa faixa vibratória do bem, as leis nos lembram, pela consciência, que precisamos retornar. Retornar à consciência, retornar ao nosso eixo divino, ao nosso germen divino e fazermos o bem que tanto desejamos que o outro nos dê. Quantos de nós nos pegamos, às vezes, exigindo do outro o que nós ainda não damos? Então, esse planeta que está em transformação, em evolução, em obras, estamos fazendo a grande obra dentro de nós. Para que possamos estar trabalhando as nossas considerações de agregar, de somar e de transformar essa humanidade, que só vai se dar através das nossas ações, do nosso pensamento. Então, como nós todos sabemos, o mundo passa por esse momento de regeneração e que nós precisamos passar também. Nós não queremos ir para mundos inferiores, que nós sabemos que Deus trabalha até hoje, que Jesus disse isso, que o Pai trabalha até hoje e Ele trabalha com o Pai. Mas esse planeta que nós estamos habitando hoje, a oportunidade que nós temos de regenerar é hoje, porque são chegados os tempos. E quando Kardec nos vai lembrar dessa oportunidade que nos é dada todos os dias de fazermos as nossas reflexões, vamos também desejar isso, desejar essa transformação, essa evolução, essa melhoria. Olharmos para nós e vermos o quanto nós podemos ainda galgar de amor, de paz e de luz. Que possamos, auxiliando-nos uns aos outros, transformar essa terra, esse planeta, em mundo melhor, em mundo regenerado, em mundo transformado, em mundo amoroso. Então, quando nós temos a oportunidade de ver que a lei do progresso está esculpida na nossa consciência, nós também podemos escrever a nossa grande página da nossa encarnação, com todas as conquistas que nós podemos refletir. Conquistas essas que estão sendo todas observadas pelos nossos mentores, pelos amigos de luz e por todos aqueles que desejam o nosso bem, que estão nos inspirando e nos fazendo essa grande oportunidade de transformação e evolução. O que aprendemos serve para nós e podemos compartilhar com os nossos semelhantes. Que possamos, meus irmãos, levar essa semente de amor e luz para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, para a nossa humanidade. E que o Mestre amoroso nos ensine cada dia mais a olharmos adiante e enxergarmos essa grande luz que habita em nós, mas que também habita no nosso semelhante. Por mais diferente que ele pense de nós, também ele é filho de Deus. Também ele necessita dessa empatia, da solidariedade e da compaixão. Que evoluindo os nossos pensamentos, evoluindo a nossa forma de pensar, de agir, possamos, transformando a nossa humanidade em dias melhores, em oportunidades maiores de edificação e ampliação das consciências. Um grande abraço, fiquem com Deus, que a luz e a paz do Mestre amoroso jamais nos abandone e que nos sintamos todos irmanados. E um grande abraço para todos.